fazer instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que o divino nos abençoe por estarmos aqui em nome do prometido. Há algum tempo estou aqui a me ambientar nesta casa que já estive em outros momentos, mas não nestas circunstâncias. E confesso que nunca vi um momento tão significativo, tão belo quanto esse que estamos vivendo neste momento. A musicalidade, que eu não posso deixar de falar do querido Kiko, que cada vez que entoava alguns acordes e sonorizava o ambiente, víamos furtivamente algumas lágrimas descer, emocionados. Obrigado, Kiko. E se permite, eu gostaria de também me ambientar, se vocês permitirem, uma canção. Pode ser? Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar, nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu. Chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui voltar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. A vida, como é fugidia e como ela escapa por entre os nossos dedos, como uma ave que voa para longe. Queridos irmãos,
Basta-nos perpassar a nossa visão por sobre os séculos mortos e nós percebemos que quantos aglomerados de comunidades se formaram e se evaporaram durante as eras. Cidades gigantescas, sociedades fabulosas, construções das mais mirabolantes, se ergueram através do poder e da insânia dos homens. Castelos construídos, muros erguidos, e hoje só restam escombros. O tempo foi o seu carrasco. E estas comunidades, aqueles que ali viveram, aqueles que ali se aglutinaram, aqueles que amaram, aqueles que sofreram, tal qual nós também sentimos. Quantas famílias foram construídas, quantos laços afetivos e laços de ódio foram vivenciados nas eras passadas. Hoje só os mirrados escombros de algumas gramíneas é que se encontra quando o vento à noite vem sibilar, mostrando que Deus é o Senhor de tudo. E a verdadeira necessidade de todos nós é de espiritualizarmos. A matéria nada mais é do que um degrau para aquilo que somos de fato. Mas mesmo assim, os tempos nos mostram que todos os homens, em todas as épocas, eles se deparam com um fenômeno que indubitavelmente irá acontecer, mas na qual lhes atemorizam. Quando as garras da morte chegam, não há aquele que se temorize, que fique um tanto estático diante do fenômeno natural. A morte, ela se assemelha muito com esse tema, e eu vou lhe explicar por quê. Há tempos atrás, o nosso querido primo, ele sempre entrava em contato comigo e dizia assim: Júnior, você precisa vir na casa conversar um pouco. E nós começávamos a transversar, a mudar de assunto, e a coisa caía no esquecimento, e ótimo. Mas alguns meses atrás, ele mandou um relatório para mim, estava lá: o seu tema está marcado e você vai lá. Depois de ter passado o susto inicial, porque vem o dia a dia, a gente acaba caindo no esquecimento. Mas alguns dias atrás, chega uma mensagem no WhatsApp, essas mensagens de espíritos já refinados, de espíritos já candificados. Eles são bastante sintéticos e verdadeiros. A mensagem dizia assim: próxima terça. A partir daí, então, eu percebi que o temor começou a cercanear. E agora eu estou vivendo o meu momento da morte. A morte se assemelha com este tema, porque todos nós sabemos que iremos passar por um fenômeno natural. Para alguns longevos, em que o corpo resiste às intempéries dos tempos e até mesmo algumas doenças, conseguem chegar à idade avançada, os cabelos embranquecem como o meu, os que sobraram,
há uma protuberância por todos os lados que começam a ficar mais salientes. A vista começa a se arrefecer. O apetite tem que se tornar um pouco mais cauteloso, mesmo que a gente tenha vontade de certos abusos. E aí começamos a perceber que a terça-feira vai chegar. Começamos a pensar na questão da imortalidade, tão cantada e decantada por todas as sociedades mais antigas. Sim, todas as sociedades mais antigas, porque desde os primatas, quando eles se reuniam em clãs diante das cavernas, eles colocavam na entrada algumas caveiras, resultado de algumas refregas que havia com outra tribo, para ali afugentar as almas. Intuitivamente, sabiam que havia algo além da terça-feira. Mas mesmo com todo o período que nós vivemos, por que eu falo nós? Porque nós estamos aqui dentro de uma sociedade espírita. Uma sociedade que traz as bases no conceito de Allan Kardec, codificada pelos espíritos, elucidada por Kardec. E estas bases, esses pilares, eles são o que vão reger a pauta dos nossos pensamentos, a concepção das nossas ideias, o caminho a ser pautado, porque aqui há um divisor de água entre a criatura velha e o ser que se renova, para perceber que o inimigo não é mais o externo, mas ele dorme conosco. Ele dormita nas nossas entranhas. Ele está dentro dos nossos pensamentos. Ele se apodera até dos nossos sentimentos. E é contra ele que devemos agora arregaçar as mangas, erguer barricadas, para conquistarmos de fato a felicidade que nos escapa. Sobre a base dos pilares espíritas, há uma ideia que não é nova, mas que talvez possamos compreendê-la melhor, o fenômeno. A ideia, o conceito do morrer, renascer. Morrer, renascer. Em que todos nós, por mais que tenhamos dificuldade de aceitá-la, por mais que não seja de acordo com as nossas ânsias pessoais, é da lei. E dela não podemos fugir. Então quem somos nós? Nós somos aqueles que vivemos nos escombros do passado, que montamos guarda nas guaritas dos castelos, ou que cavalgamos nos cavalos dos exércitos, ou quiçá, alguma vez entronizamos nossos sentimentos na glória. Mas todo esse período vivido entre o Fausto e a miséria, certamente nós tivemos algumas situações que devemos retificar. Porque quando nós estávamos com a mesa cheia de apetites, cheia de guloseimas, esquecíamos aqueles que batiam à nossa porta. Ou então, quando nos víamos esfarrapados em alguma sociedade equidistante, nós talvez promovêssemos a violência em busca de amenizar a aflição do nada a ter. Quantas sociedades já vivemos? Quem fomos nós?
onde nós já montamos morada? Quem foi o nosso amigo, a nossa companheira, o nosso companheiro? Quem foi o nosso núcleo familiar entre muitas existências que estão dormindo no pretérito? São reflexões que a doutrina espírita nos permite fazermos. E as junções da lei equânime faz com que nós possamos obter sempre uma oportunidade renovada como chance de modificarmos o passado, de acendermos as nossas luzes, como bem falou o jovem rapaz que nos impressionou muito pela sua maneira simples e coerente de abrir aqui a reunião. Será que já fomos negros? Ou será que nós já pisamos o solo da longínqua China? Certamente que sim. Porque a sociedade brasileira, ela se formou há pouco tempo. Mas aquela criatura que está hoje dentro do nosso lar, ou possivelmente aquele companheiro ou companheira que se encontra aqui, neste ambiente, do lado da nossa cadeira, talvez ele já faça parte de uma história muito maior do que o nosso berço. Este engrandecimento de ideias faz com que nós fiquemos um pouco aturdidos. Mas de uma coisa nós não podemos duvidar. Ela vem nos aclarar o caminho de forma formidável sobre o que irá acontecer conosco depois da terça-feira. Porque já não é mais algo que vem através das tradições. Porque nem mesmo quando há 2000 anos atrás, quando se promoveu o assassinato de um homem inigualável, e que no terceiro dia ele veio fazer a comprovação de que a morte não existe, ele se tornou simplesmente para a maioria dos cristãos o símbolo pregado na parede, com os braços abertos, a cabeça como que pendida para o lado, o seu corpo ensanguentado, hirto, e nós ficamos como que paralisados naquela imagem da morte. Mas não sequer nos detemos para perceber que aquele momento culminante e horrendo foi apenas para que nos tivéssemos de forma comprobatória, indubitável, sem dúvida, de que pode-se aniquilar o corpo, pode-lhe pregar os pregos, pode-lhe transpassar uma lança, mas o ser espiritual é indestrutível. É indestrutível. A criatura meio que perdida com as condições sociais, econômicas, o agito, a convulsão social que hoje permeia o mundo, às vezes resolve tomar o caminho como se fosse um apagar das luzes e se acidenta, mas se depara com a realidade que, mesmo sendo esmagados pelas ferragens de um trem, ou mesmo sendo prensado na frente de algum automóvel, ou que uma bala lhe transpasse o crânio, ele não consegue destruir a si próprio, porque é indestrutível. Indestrutível. Mas mesmo com a morte infamante do Cristo de Deus, a morte ainda continua sendo uma sombra nas nossas vidas.
ainda tememo-la. Basta ela se aproximar e até o descrente diga isso assim: vala-me Deus. Mas a ciência espírita veio trazer suas bases de forma inconteste. Inconteste. Através da razão, da lógica e da experimentação. As almas, os defuntos de ontem, saem das tumbas para gritar aos nossos ouvidos. Balançam as mesas, levantam as cadeiras, usam um corpo de um outro materializado para que possa dar a sua comunicação, dar o seu testemunho. E a fabulosa obra dos espíritos, traçada por Kardec, permitiu que não fosse só as almas cândidas, os espíritos elevados que viessem tonizar o que lhes acontecia. Kardec chamou a gleba de espíritos infelizes, violentos, suicidas, em comunicações formidáveis para dizer: siga o meu caminho, eu fiz isso, e agora olhe como eu me encontro. Repara o passo que tu está dando, porque a terça-feira chegará para ti. E quando ela chegar, não adianta ser o mais belo dos homens ou das mulheres. Não adianta ser o mais aquinhoado na sociedade. Não necessariamente é preciso ser o mais intelectualizado. Não. Mas a única coisa que vai te dar um pouco de paz e de conforto é o bem que tu promovestes. Porque acima das cabeças, acima de todos os tribunais que existem sobre a terra, acima de todas as leis codificadas e organizadas pelos homens, acima de todos os conceitos judiciários, há uma lei infalível, irrevogável, a lei de Deus. E ela alcança a alma por mais que ele mude de esfera. Ele pode se transvestir de qualquer roupagem física. Ele pode mudar de sexo. Ele pode morar no quinto dos infernos. Mas a lei tem suas garras e o alcança sempre. Não há como fugir dela. E hoje, meus amigos, essa doutrina chegou para que nos pudemos aquilatar o nosso pensamento a respeito da nossa imortalidade. Porque é muito bom você às vezes viver num agrupamento em que tudo sorri para você. E nos acomodamos naquilo. Mas a verdade é que, e até me surpreendi quando eu me deparei com esta página, em que os espíritos da codificação dizem para Kardec, e consequentemente para todos nós, não é suficiente apenas não fazer o mal. Como assim? Não fazer o mal não é suficiente. É preciso que a alma, é preciso que nós promovemos voluntariamente o bem. E o bem mais desinteressadamente possível é o mais meritório. Abre-se então a nós, caros amigos, nesse período, uma oportunidade inigualável de podermos compreender, em momento que estamos encarnados, a grande tarefa que nos cabe, o grande projeto para conosco. Cabe a nós agora, que com as bênçãos de Deus nos permitiu conhecer a doutrina que vai renovar a face do mundo. A doutrina que encontrou pouso fértil nas terras brasileiras, na pátria do Evangelho. Porque era incrível
Ela nasceu em um outro continente, mas lá quase inexiste. Mas é nos corações dos amados irmãos do Brasil que ela tem se aquilatado, que ela tem se reconfortado, que ela tem crescido. Deveras, o chamado é forte, mas nem muitos aceitam. E nós? Estamos cientes da profundidade do momento em que estamos vivendo? Estamos cientes da necessidade que temos de fazer algo mais? Quantas vezes nesse círculo de Dandara nós ficamos em nascer, renascer e simplesmente estacionados? Meus amigos, o Cristo está conosco de novo. Se vós me amardes, guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito Verdade que ficará convosco. Vos fará lembrar todas as coisas que eu vos disse, e vos ensinará muitas outras mais. Estamos vivendo um momento único da nossa existência. Somos aqueles que fomos chamados na última hora, porque os gonzos da porta já estão rangendo. E quando ele fechar, meus amigos, o ímpio não pode mais conviver com o que não tem mais débito. O violento vai ter que mudar de morada para que o pacífico possa trafegar tranquilamente. A lança de ontem não pode mais atingir a carne do mais fraco. Cientes dessa ciência, vamos erguer nossas forças, nos aglomerar em sociedades, porque às vezes o bem sozinho é tão difícil para nós, mas vamos nos organizar em sociedades para vencermos aquilo que tem nos petrificado diante de tanto tempo, nos tornado insensíveis diante da dor alheia. Deus, na sua bondade, permite muitas vezes que nós venhamos em situações tão precárias, experimentando o fel da penúria, a angústia do nada ter, para que nós nos sensibilizamos em relação àquele outro que também não tem nada, numa outra oportunidade em que nós temos alguma coisa. Façamos esforços verdadeiros, para transpassar esse mundo de provas e expiações dignamente. O mundo está tão materialista, mas parece que a própria matéria se desmaterializa. Observe esse violão. Está desmaterializando. Há um dia desse eu conversava com um amigo meu. Ele falou assim: Júnior, você lembra daqueles Motorolas que a gente abria um flat assim, e uma bateria, a gente tinha que andar uma bateria do lado, e aquele letreirozinho passando parecia, né, aquelas chamadas de NPS, né? Passando lá. Hoje, a matéria se desmaterializa. As câmeras gigantes, hoje é uma coisinha desse tamanhozinho. Incrível como tudo vai se desmaterializando, mas nós não vamos nos espiritualizando. A morte chegará sem dúvida para todos nós. E qual será a nossa atitude diante de um fenômeno completamente natural? Meus amigos, entre uma comunidade de mais de 200 milhões de pessoas que nem essa pátria, quantos conhecem tão profundamente a realidade do prosseguimento da vida, mesmo depois do último suspiro? Quem desses milhões de pessoas pode ter contato com os fenômenos espíritas, se deu a chance, porque as portas estão abertas a todos os lugares, todos os templos, todas as cidades têm templos espíritas, para que as obras estão fartas nas prateleiras.
Basta estudá-las. Basta comprová-las. Para que o temor do futuro não seja mais um óbice diante de nossas vidas. Com esta compreensão, não há motivo para desespero. Não há motivo para gritarias. Porque a alma sente como nós sentimos. O pai que ama tanto um filho e que comumente vai antes do que eles, sofre indubitavelmente a dor da saudade. Porque vive uma realidade em que o filho não a percebe. É aqueles filhos que por um motivo ou outro partem mais cedo do que os seus progenitores, se agoniam tanto quando vê a paternidade chorar em pranto, em desespero. É claro, uma lágrima não pode deixar de cair porque é uma dor que ainda nos fere o coração. Mas a certeza de que eles não morreram, a certeza desta pátria espiritual construída para nós, a realidade da imortalidade é insofismável. É preciso que nós arregimentamos sentimentos de entendimento para que os nossos rancores se calem. De onde viemos e para onde vamos? Quanto período passado nós já vivenciamos? Por isso, que na obra psicográfica de Francisco Cândido Xavier, nos traz uma poesia que nos cala fundo o coração. Se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, a cadeia de impulsos e instintos, rudimentos dos seres planetários, tudo que a poeira cósmica elabora na sua atividade interminável, a ânsia da vida, a onda sonora que percorre o espaço imensurável, veríamos o evolver dos elementos, das origens às súbitas asceses, transformando-se em luz, em sentimentos, no assombroso prodígio das esteses. E no profundo silêncio dos inermes, inferiores e rudimentares, nos rochedos, nas plantas, nos vermes, a mesma luz dos corpos estelares, é que, dos invisíveis microcosmos, ao monólito enorme das idades, tudo é clarão da evolução do cosmos, imensidade nas imensidades. Nós fomos os germes de outras eras, enjaulados no cárcere das lutas, viemos do princípio das moneras, buscando as perfeições absolutas. Muita gratidão. Bom Jesus, querido mestre, divino irmão, em certos momentos da nossa vida, como este, nos perguntamos o que de bom fizemos para estarmos presentes, sermos convidados a estarmos presentes num festim maravilhoso, envolto de tanta luz, de tanta bondade, de tanto amor, que nos é doado através dos bons espíritos aqui presentes. Como não poderia deixar de dar um recado ao nosso irmão. Filho querido, em nenhum momento em minha vida fiquei sem pensar nos meus filhos. Vivenciar, ver
neste momento, tanto sentimento sair de tua garganta, emocionando estes corações de vivos e vivos. É-nos salutar, enobrece e eleva a nossa alma. Não estou mais com o cabelo pintado. Não guardo mais as marcas que a vida material trouxe para o corpo que ficou. Busco sempre estar ao lado, aprendendo junto com todos aqueles que amamos. Nunca vou sair de perto. Teus pensamentos, tua energia, tua bondade, tua sinceridade sempre me alcança onde eu estiver. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Que assim seja. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar